empatando. O Vasco não, 8 jogos consecutivos perdendo fora de casa, assim, números surreais pro Vasco. E ontem, quando a gente viu aquele primeiro tempo, é mais uma derrota que vem pela frente, porque foi, eu acho, o pior primeiro tempo do Vasco no ano, assim, foi muito ruim. E aí o Jorginho faz mudanças no intervalo, enfim, o time vem com uma outra postura. A gente vai falar melhor sobre o jogo daqui a pouquinho. Mas saiu essa zica, né? Quebrou esse jejum aí, o Vasco venceu. Foi legal demais, assim, narrar esse jogo ontem por toda a atmosfera, né? Eu acho que essa vitória era muito importante pro Vasco, não só, obviamente, pelos 3 pontos, para se distanciar do 5º colocado. Se a gente pensar, aos 44 minutos do segundo tempo ontem, o Vasco e o Sport estavam com a mesma pontuação, 49 pontos. Lá na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco tinha 10 pontos de distância do 5º colocado. O Vasco não sai do G4 desde a 7ª rodada. Então, assim, foi bom pro Jorginho, foi bom pro Vasco, foi bom pro torcedor que já esgotou os ingressos pro próximo sábado contra o Novo Horizontino. Vamos ver agora se vai ter essa sequência aí nas próximas 5 rodadas. Olha. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E é isso mesmo, depois de 8 derrotas consecutivas aí fora de casa, o Vasco volta a ganhar e realmente num cenário aí que tava terrível, o Sport também que não tava ganhando nunca fora de casa, a bolinha aparece 1-0 Sport sobre o Brusque. Eu falei assim, meu Deus do céu, que dia terrível, mas o Vasco aí aos 50 minutos no último lance do jogo, vira e aí 3-2. Graças a Deus, o Vasco está 3 pontos do Sport, família vascaína. Mas realmente o Vasco tem aí um longo caminho a percorrer. Primeiro, situações internas. Nenê, Raniel, é o momento de barrar esses jogadores e também aí os nossos próximos adversários. Uma sequência difícil que o Vasco tem. O Novo Horizontino é um time que aí tá brigando para não cair, vai fazer um jogo duro em São Januário, mas os próximos 4 jogos do Vasco, todos os adversários sonham ainda com acesso. Tem o Sampaio, tem o Criciúma, o Ituano e também o Sport. Ou seja, é sim aí um final de ano para nós vascaínos com muita dificuldade e com muitas situações aí para resolver. Quero trazer aqui a galera do Seleção Sport TV que tocou nesses assuntos aí, os próximos adversários do Vasco, barrar o Nenê, barrar o Raniel, dar mais oportunidades aí pro Alex Teixeira depois de uma bela partida que ele fez ontem, priorizar a molecada. Eles comentaram sobre tudo isso, quero passar aqui e depois eu quero a sua opinião aí nos comentários e eu vou deixar a minha aqui também. Comentário também aí dos erros do Jorginho, com certeza não pode faltar esse tipo de comentário aqui, porque o primeiro tempo do Vasco realmente foi terrível e passa assim pelas escolhas do Jorginho. Vou acompanhar aqui o programa, se liga só. Sobre isso, né, que ele abriu mão de muita coisa, queria voltar pro Vasco, mas a verdade é que ele não jogou nada até ontem. Não tinha jogado nada até ontem. Por vários motivos. Eu até acho que muitas vezes ele foi mal escalado. Ontem ele já entrou mais na dele, entrou no lugar do Nenê, ficou mais solto, e aí foi importante, conseguiu fazer 2 gols. E aí eu acho que vai ser muito importante pro Alex Teixeira. Eu acho que pesa muito pro Alex Teixeira essa questão da posição, né? E acho que muito do que disse o Jorginho na entrevista, que pra ele, né, acho que essa precisa ser aspa, pra ele é muito difícil tirar o Nenê do time, mas foi evidente ontem que o Alex entrou muito melhor no segundo tempo nessa função do que o Nenê contribuiu no primeiro tempo e vem fazendo nos últimos jogos. Essa é uma escolha que, acho que inclusive o primeiro tempo do Vasco tem muito a ver com algumas escolhas do Jorginho ontem. A Renata destacou bem as ausências que o time tinha. Acho que pro Yuri Lara é uma decisão mais difícil, ele não tem um substituto que tenha as características dele, e o Zé Gabriel sentiu principalmente na construção das jogadas, mas a opção de barrar o Marlon Gomes para a entrada do Figueiredo foi uma opção que deixou o Vasco sem meio campo. O Vasco não conseguia trabalhar a bola no meio campo, tinha um buraco no meio campo do Vasco no primeiro tempo, e era uma opção do técnico. Ele tirou o Marlon Gomes, ele poderia ter escalado uma equipe sem o Raniel, que era o que se esperava pelos últimos jogos do Raniel, que não vem bem, foi muito vaiado pelo torcedor de São Januário contra o Londrina. Esperava-se que ele colocasse ou o Aguinaldo ou o Figueiredo para jogar de centroavante, porque os dois fazem a função, né? Figueiredo nunca jogou no profissional por alguns minutos. Mais do Raniel, né? E aí ele manteve o Raniel, preferiu tirar o Marlon para colocar o Figueiredo no time que vinha mesmo pedindo passagem. E aí é uma opção dele que se mostra muito equivocada no primeiro tempo, porque o time sem o Marlon ficou sem meio campo. Olha o gol aí de novo. Olha o espaço que o Anderson Conceição dá. Você não pode deixar esse cara cruzar essa bola. Não pode. Ele vai indo pra trás e depois, claro, lá o Bosa, o Thiago também. Perfeito, Canelo. Tanto o Thiago quanto o Bosa muito mal. Mas ali no primeiro, o Anderson Conceição tem que fechar, né? O cara tá grudado na linha lateral, você encosta nele e não deixa ele cruzado. Toca pra trás, foi muito mal. Quando o Marlon Gomes entra no segundo tempo, o Andrei cresce no jogo. O Andrei não vinha fazendo uma boa partida também. O Marlon Gomes aí, ó. Mas é porque todo mundo tava muito longe dele, né? Não tinha. Ele tava sozinho ali no meio, ele voltava na linha dos zagueiros pra tentar construir a jogada, né?
Ele não é um cara que erra muito. Não tinha. Ele venceu um dos principais jogadores do time. Não tinha proximidade entre os jogadores do meio campo. Não existia meio campo, era um buraco. O Marlon entra, o Andrei cresce de produtividade, o Vasco passa a chegar um pouquinho mais de perigo. Depois na entrada, acho que o Tubarão entra bem também. Ali também por uma questão, o Figueiredo vai improvisado para a direita, porque o Léo Matos ia ser expulso, né? Para variar. Sim. É um jogador que mentalmente tem essa característica de já deixou o time na mão de algumas partidas importantes. Aí ele bota o Figueiredo na direita, o Tubarão na ponta e entra bem, entra fazendo gol. Então, tanto a entrada do Tubarão quanto do Marlon Gomes melhoraram o time porque corrigiram falhas que não aconteceram no primeiro tempo. Mas ainda assim, o Vasco jogou mal também no segundo tempo, teve dificuldade, faz o gol, sofre um gol em seguida. E aí no finalzinho, ali nos acréscimos, muito nesse abafo, na técnica que tem o Alex Teixeira nas duas jogadas que ele define muito bem também, na qualidade que ele tem, consegue uma virada muito importante. Mas o Vasco não jogou para merecer a vitória. E o Vasco tem uma base que é muito boa. O Andrei e o Marlon Gomes, que a Camila tá falando, eles jogam juntos, não é na categoria de base do Vasco, da categoria do Vasco e da seleção brasileira juntos há muito tempo. Eles são destaques. O mundo inteiro estão de olho em Andrei e Marlon Gomes. Você tem esses dois moleques. Os titulares não estão dando conta. Por que eles não estão jogando juntos no meio campo? Tem que confiar. O Andrei, confiaram no Andrei, ele foi muito bem. A Barcelona de olho, o Real Madrid de olho. O Marlon Gomes demorou um pouquinho mais. Jogou de titular, sempre foi bem. E várias vezes fora de posição. Jogando aberto pela direita, às vezes de ala também, lateral, aberto na esquerda. Coloca a molecada para jogar. Eles estão jogando bem. Os titulares não estão. Então, de novo, concordo com você, Camilo. Claro que ele consertou, o Jorginho tem algum mérito, mas para mim errou lá no começo. Já era pro Marlon Gomes ser titular desse time. E, de novo, o Figueiredo, ele joga em todas, menos na posição dele. Na Copinha foi artilheiro, um gol atrás do outro, jogando de centroavante. Reguinaldo é centroavante, joga de ponta esquerda. Figueiredo de ponta direita. E o Raniel não sai. Por que esses caras não podem ter uma chance na posição deles? Eles são destaques. E junto com o que a gente acabou de discutir também sobre Alex Teixeira e Nenê. Assim, a gente não viu ainda o Alex Teixeira jogando a função do Nenê com o Figueiredo de centroavante. É certamente uma dupla que um jogando por trás do outro poderia dar muito certo. Mas a gente não viu isso começar uma partida, por exemplo. Mas assim, é óbvio que o jogo de ontem, como pode ser o jogo que ficará marcado caso o Vasco suba, como o jogo do acesso, aí o Alex Teixeira vai ter um capítulo especial, mas eu não posso esquecer do que a gente falou durante toda a passagem. Ontem foi o 12º jogo deles, se a gente puder rodar de novo as imagens, que nós queimamos a língua quando projetamos para o Alex Teixeira, assim, vai deitar na Série B. O jogador, com a qualidade dele, com a experiência, com a rodagem, vindo para jogar a Série B, ele vai sobrar aqui. E não sobrou, né, gente? Podemos avaliar aqui o posicionamento, uma série de fatores, mas ele tá devendo, né? Eu acho que ele tá devendo, mas acho que é um pouco cedo para concluir que não, porque eu acho que ele jogou muito mais fora da posição dele. Ele começou, não começou um jogo como 10 jogando por trás do centroavante. Não começa nenhum jogo assim. Ele já entrou nessa função como ele entrou ontem. Mas começar a ter sequência na função que é que ele poderia... Ele só teve sequência aberta pela esquerda, gente. Então, assim, eu entendo, acho também que ele tá devendo. Óbvio que a gente imaginava isso pela categoria que ele tem. Aqui. Mas eu ainda acho que ele precisa de um pouco mais de sequência na que é dele. Porque 2 gols em 10 minutos. E gols que outros centroavantes não teriam feito, hein? Até porque, assim, uma coisa que os jogos do Vasco têm mostrado, assim... Então, o Vasco, por exemplo, ele enfrentou o Londrina em casa, foi um jogo igual. Ele poderia ter vencido o jogo. Um jogo igualmente ruim, de qualidade baixa para os dois. O Londrina tem o menor orçamento da Série B. E jogou praticamente igual ao Vasco, está numa posição muito próxima do Vasco. Ontem o Vasco jogou contra um time que está brigando contra o rebaixamento. Foi um jogo igual, foi 3-2 no último minuto. O ensinamento que eu trago desses jogos como telespectador, e a Renata aqui narrou ontem, é que é tudo muito igual na Série B. Tirando o Cruzeiro, que é um capítulo à parte, e o Grêmio um pouquinho agora, desde a chegada do Renato, que se descolou, os demais, amigo, é jogo igual sempre. Não importa se o time está em terceiro, está na vice-lanterna, tá nivelado muito por baixo essa Série B. Os times estão muito iguais. Por isso que eu até estendo essa lista, quando você perguntou até quem vai abrir, eu acho que vai até o Criciúma. Acho que muita coisa ainda pode acontecer, por mais que faltem apenas 5 rodadas, né? O Vasco tem pela frente o Novo Horizonte no sábado, o Novo Horizonte não tá brigando para não ser rebaixado. Então... Quer plugar os jogos do Vasco na análise da Renata? Já foi o quinto que brigava para entrar no G4 no início da Série B. Lá no começo, dando uma sequência péssima. Renata, aqui tá a sequência dos próximos jogos, né? Do Vasco. Aí, ó, o Novo Horizontino briga por rebaixamento. E os próximos, todos de baixo, brigam por G4, né? O Sport, nesse momento, é o quinto colocado com 49 pontos. O Criciúma tem 46. Sampaio Corrêa tem 48 e o Ituano tem 47. É lógico que, a gente, como a Camila falou, a gente pode chegar no final e já tem tudo resolvido. Os últimos 4 jogos do Vasco são confronto direto. Por exemplo, o Sport tem o Cruzeiro pela frente na próxima rodada e o Vasco na sequência. Se o Sport perde esses 2 jogos, já está fora da briga. A mesma coisa o que vai acontecer contra os times. O Sampaio Corrêa pode chegar até a penúltima rodada ou com a vaga garantida ou também já sem chance. Por isso que eu acho difícil que a gente chegue nesse Vasco, Sampaio Corrêa, ainda com as 2 vagas abertas. Eu acho que ali a gente já vai ter a definição
por conta desses confrontos diretos. Mas eu acho que passa muito pelo rendimento mesmo, o desempenho que esses clubes estão tendo em campo, assim, que não convence, né? Ontem, como você falou, o Vasco não merecia, nem o mais otimista vascaíno acreditava naquela virada. Quando o Alex Teixeira foi contratado, eu fui dar uma olhada nos jogos dele pelo Besiktas, né? Não assisti jogos inteiros, mas fui principalmente ver o posicionamento dele. Várias vezes ele foi escalado realmente mais pelo lado esquerdo, mas assim, por favor, muito mal comparando, é só pra saber a posição, tá? Tem nada a ver um jogador com o outro. Como o Neymar, às vezes ele joga pela esquerda na seleção, mas ele não fica aberto lá. Ele tem liberdade para cair por dentro. Você vê o mapa de movimentação dele na Turquia, é mais para a esquerda, mas é mais para dentro. Você vê ele no Vasco, é colado na linha lateral. Ele não pode mais jogar assim, ele não tem mais velocidade para isso, ele não aguenta mais voltar para isso. E como concordo com você, né, Camila, as próprias palavras do Jorginho, drible curto, finalização, chega bem na área, pode ser um segundo atacante, isso são características de jogadores que jogam por dentro. Só que aí, o que acontece? Para ele jogar assim, ele de repente tem que tirar o Nenê. E aí você tem que tomar uma decisão difícil, corajosa, que eu acho que ele teve um pouco ontem, foi tirar no intervalo, e pode ser, de repente, ou o Alex Teixeira fica no banco, ou o Nenê fica no banco. Ele tem que tomar essa decisão, porque eu acho que muitas vezes quando o Nenê sai, o time tem melhorado. Não estou dizendo que o Nenê não pode jogar, mas eu acho que quando jogam os dois, fica difícil pro time ter mais velocidade. Tá com uma garotada muito boa, que corre, que marca. Se tu assistindo em casa, concluo que Camila e Conrado opinam que o Alex Teixeira é uma opção melhor nesse momento do que o Nenê. No momento, acho que sim. Eu acho que é muito... Eu acho que ele fez um bom jogo ontem. Eu acho que antes ele não estava... Ele no jogo próximo, né? Que ele levou o terceiro Só que o amarelo. Alex também. O Alex também não é Também opção tá pro próximo jogo. Ele faz 2 gols, mas toma um cartão De amarelo. repente pode vir a... Então não pode vir, não vai pra esse De jogo. repente pode vir a escalação Pode ser até uma melhor opção ainda. melhor. Eu gosto de Yuri Lara, Andrei e Marlon Gomes no meio. Essa trinca, mas 3 moleques lá correndo lá na frente. Essa dupla vai ficar pro jogo esporte. Eguinaldo. É porque quando a gente fala de troca de jogadores, de começar um jogo, não quer dizer que o jogador que vai pro banco não sirva, seja péssimo, não tenha serviço Até pra dar uma mudança, né? E por questão de momento. Quando a torcida vai, o Raniel, quando se pede que se imaginava que ele fosse o jogador a ser barrado, é porque ele não vive um bom momento. O Raniel já foi muito importante, mas, de novo, assim, no último jogo ele perdeu gols que contribuíram pro resultado do empate, acho que teve ótimas chances nos pés do Raniel também. Ontem ele sequer conseguiu participar muito do jogo, porque aí também, pela característica do jogo, acho que não tinha meio campo, então ele não recebia muita bola. É por uma questão de fase, assim, a fase do Nenê não é a melhor. E aí, família vascaína, concorda aí com a galera do Seleção Sport TV? Realmente eu acho que o Vasco ainda tem aí um cenário bem difícil, bem complicado, mas essa vitória sobre o Operário aí ontem dá muita moral pro Vasco e me deixa confiante para enfrentar, por que não ganhar do Sport? Mas para isso, fora de casa, no caso. Mas para isso, o Jorginho vai ter que sim ajustar o time do Vasco e vai parar de ser vaidoso. Nenê e Raniel não podem ser titulares do Vasco. Ah, Thiago, você tá dizendo que os caras não servem para nada? Não, podem entrar no decorrer do jogo, mas a molecada tá pedindo passagem. Mesmo com a grande atuação do Alex Teixeira, não acho que ele deve ser titular, porque realmente foi uma amostra pequena aí. O segundo tempo o Alex Teixeira foi muito bem. Acho que deve ter mais oportunidade, entrar no decorrer do jogo e quem sabe aí nos jogos finais possa ser titular. Mas eu concordo muito com o Conrado aí. O time que ele montou seria o meu time também, né? O Yuri voltando, o Andrei Santos de segundo volante, o Marlon na função do Nenê e aí velocidade na frente com a barração do Raniel. Eguinaldo centroavante, Figueiredo pelo lado e aí a escolha ou do Tubarão ou do próprio Peck ali com velocidade, força física, vontade. É dessa maneira que o Vasco tem que jogar. E o segundo tempo ontem mostrou isso para o Jorginho. Espero que ele tenha enxergado isso e diante do Novo Horizontino já promova aí mudanças para que o Vasco possa caminhar aí da melhor maneira possível e voltar à elite do futebol brasileiro, se Deus quiser, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.